Vamos para Filadélfia? Filadélfia. Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: amor ao irmão, sentido da palavra. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, mais uma vez, né? Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e os que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É impressionante a carta a Filadélfia, porque ela é uma carta muito favorável em vários aspectos, né? Você tem aí um elemento muito forte. Então, o que ele ressalta lá de aprovação? É uma igreja perseverante. A coisa mais valiosa que a gente tem sempre é a palavra divina. Eles guardaram a palavra, não negaram o nome de Cristo, e semelhante ao que a gente viu em Pérgamo lá, né? Tem essa referência à sinagoga de Satanás, e não tem nenhuma reprovação. Filadélfia e Esmirna são as duas que não tem nenhuma reprovação. É um caso, quer dizer, a gente fica às vezes reclamando, porque a gente não faz isso, não faz aquilo, mas aqui tem igreja aprovada. E aqui também tem alguns paradoxos, né? Porque ele diz que a igreja é fraca, sim, mas que não pode ser impedida, porque eu ponho uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Entendeu? E deve reter o que tem para não perder a coroa. É a única instrução assim que chama a atenção. E será a coluna do santuário de Deus, e vai receber nome de Deus, novo nome de Cristo e da Nova Jerusalém. Então é muito interessante a gente poder ver os aspectos positivos que aparecem aqui. Essa questão do confronto que nesse momento já aparece de grupos judaicos mais resistentes contra a igreja primitiva no primeiro século, né? E aí vem a discussão mais complicada aqui, que a gente não sabe como é que discute o assunto, é da aprovação que está para vir sobre o mundo, né? Tem uma discussão... Eu tenho a minha maneira de entender, né? Tem uma discussão na escatologia que isso pode ser uma referência à grande tribulação. Não, para mim a grande tribulação. Então, mas porque essa é uma tribulação que vem para o mundo inteiro. Então, mas como ele é melhor do que eu, ele não vai passar pela tribulação. Então ele é pré-tribulacionista. Não. A promessa... Nesse ponto eu sou bem sincero dizer o seguinte. Você é pré mesmo? Eu sou pré. Mas eu digo, mas eu não fecho a questão. Eu já até falei isso aqui. Eu creio porque 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aliás, tem vários argumentos aqui. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu queria falar de alguns aspectos aqui. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: a língua grega é uma língua declinável, como o alemão é, como o latim é. Isso significa que você pega uma palavra, você muda o sufixo, o finalzinho dela, você já dá o sentido. Por exemplo, logos, palavra, né? Logo é um genitivo da palavra. Logo, na palavra, com a palavra, né? Ou seja, muda o sufixo, você não precisa da preposição. E no grego koiné, diferentemente do grego atual, que usa muito mais as preposições, praticamente não se usa as preposições, embora elas existam. Só que nesse texto aqui,
ele reforça que eu te guardarei da hora e não na hora. Porque no original, vou até abrir aqui o texto. Quer ver? Ó? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei ectes horas. Essa preposição ek ou ex, é a preposição que forma todas as palavras que nós temos na nossa língua que representam de dentro para fora. Por exemplo, êxodo é uma palavra grega. Como se fosse from do inglês. From. Êxodo, ex para fora, rodós, caminho. Caminho para fora, saída. Exit. Vem tudo aqui. Então, essa preposição, ela era absolutamente dispensável, a menos que o escritor quisesse reforçar o fato de que eles seriam guardados da hora e não guardados na hora. Então, para mim, isso parece uma evidência de que a igreja de Filadélfia, ou como eu creio que é para todas, não passará pela grande tribulação. Porque aí vem para provar os moradores, os habitantes da terra. No grego também habitar, né? Ikel, ou oikel, como alguns falam, mas é Ikel a melhor pronúncia, é você morar. Mas katikel, ou katoikel, usa também um prefixo katá, que significa para baixo. E a palavra katoikel significa não só um camarada que está morando, mas um camarada que está profundamente enraizado àquele lugar. Então, na minha maneira de entender, é como se Deus estivesse dizendo, olha, porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar da hora, para fora, te arrancando para fora, da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. E qual a finalidade dela? Para provar e experimentar os katoikel, aqueles que moram na terra, mas que estão enraizados. E aí eu entendo como se fosse vamos dizer assim, uma pessoa profundamente envolvida com a cultura desse mundo e que não, obviamente, aceita a verdade da fé, né? Então, o argumento faz sentido, é utilizado, mas é discutível. Não, claro que é discutível. Até mesmo dentro da gramática, os usos, por exemplo, alguns falam guardar em meio a essa situação, existe uma Não, mas em meio não é o ex. Então, mas disso eu entendo. Não, peraí. Eu conheço bem Se você pegar todas as preposições com todos os seus usos, pegam um A.T. Robertson com todas as suas variações. Mas ex é sempre de dentro para fora. Tudo bem. Não é no meio. Não é no meio. Você pegar no próprio léxico, você vai ver. Não tem isso. Isso é o primeiro uso da preposição. É o mais frequente. Tem as exceções. Exato. Então, na minha opinião, o que eu penso? Eu penso que o livro de Apocalipse, eu não ia entrar nisso aí, tá? Estava respeitando as nossas... Não, mas é bom. Deixa... Eu penso o seguinte... O pessoal entrar em tribulação. Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse dizem respeito à era da igreja. Eu falei para vocês lá de Apocalipse 1:18, né? Escreve as coisas que viste, está falando da visão do Cristo, visão as que são mais dispensacionalista. Eu não sou dispensacionalista. Mas tá? É bem próximo. Não, eu tenho divergências graves do dispensacionalismo. Não, e outra dispensacionalismo que Deus trata através de diferentes dispensações ou períodos de tempo de maneira diferente. Geralmente são pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Então, mas eu não sou dispensacionalista, porque eu acredito que Deus ele tem maneiras de lidar com o ser humano sem depender dessas classificações de dispensações. Mas o neodispensacionalismo mudou desde o... Eu tenho outras divergências também. Desde o Ryrie. Charles Ryrie. Inclusive foi meu professor. Então, ele... E o Dwight Pentecost também. Não, mas o Ryrie deu uma nova roupagem hoje. Dallas já está numa terceira onda. É outra, Darrell Bock, é outra história. O que eu penso é o seguinte... A partir do capítulo 4, nós temos o juízo de Deus. Não, 4 na verdade é o arrebatamento, né? Eis que ele vê uma porta aberta, uma voz como trombeta dizendo que sobe aqui. E
a grande tribulação eu vejo a partir do capítulo 6, que é a abertura dos selos. De 6 a 19. De 6 a 19, porque aí depois vem o Armagedon e tal. Mas isso é uma discussão um dia para um outro podcast. Programa, outro programa. Então, eu, assim, o que eu digo, eu sou sincero para dizer, eu creio que nós não vamos passar, mas temos que nos preparar para que, no caso de passarmos... Está preparado. Tem que estar preparado. Claro. O que me parece fazer sentido, primeiro que essa realidade da tribulação está ocorrendo entre eles. Tanto é que eles vão ver quem são esses, são os que vieram da grande tribulação, porque esse pessoal está morrendo debaixo do sofrimento de Roma. Por isso que existe tantos que se chamam a si mesmos de preteristas. Então, num certo preterista sentido... que acha que tudo aconteceu lá. Naquela época. Já aconteceu. Então, na verdade, você tem uma realidade da tribulação presente, que aliás é a motivação do próprio livro do Apocalipse, né? E você tem a realidade em que a igreja sempre vai enfrentar uma igreja verdadeira, a realidade da tribulação, e você tem uma grande tribulação no futuro, que é o desfecho da história. E parece fazer muito sentido que é difícil que a igreja suba como noiva purificada para o seu marido sem passar por um processo de alinhamento. Então, por isso que eu acho que a igreja enfrenta a tribulação, né? E, aliás, não existe igreja verdadeira sem tribulação, no meu entendimento. Não, no meu também. Mas eu creio que a igreja passa por tribulações. Mas não dessa última. Não essa mas pesada. não essa. Não é nem pesada. Para mim, a questão... É definitiva, a última. A minha questão não é o fato dela ser muito pesada. A minha questão ela é muito mais profunda, no sentido de que, por exemplo, você não tira a tribulação com 7 anos se você não entender o texto de Daniel 9, de 24 a 27. Que é a última semana de Daniel. Que a última semana de Daniel seria a grande tribulação. E lá, mas eu sei que o Sayão não acredita que sejam 7 anos e tal. Não, eu não falei nada, eu sou inocente. Se você é milenista, você não acredita. Eu não acredito em milenista e em pré-milenista. Então eu acho que esses que são divisões artificiais. Tá. Na verdade, assim, lá o texto diz que essas 70 semanas, e a última delas certamente é a grande tribulação, são destinadas para o teu povo e a tua cidade. Isso é o anjo Gabriel falando para quem? Falando para Daniel. As primeiras 69 semanas se cumpriram até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Dá para você fazer a conta para ver quando Jesus morreu. Quando é cortado, ungido, né? A palavra cortar no hebraico, karat tem a ver com matar também, né? Que também tem a ver com aliança, né? Brit, da mesma raiz. Então, essas 70 semanas não são destinadas para a igreja. São destinadas para o povo de Daniel e para a tua cidade. Então, o centro dessa grande tribulação será Jerusalém, e os destinatários das primeiras 69 foram os judeus. Por que a Septuaginta? E tanto é que existe um hiato ali. Quando você lê o texto, depois fala de que haveria a destruição do templo, você vê ali nesse texto, depois você vê a multiplicação das guerras e das mortes, de tudo que tem de ruim, e aí depois vem o início da última semana com um acordo de paz que vai ser feito pelo anticristo. Mas isso é uma coisa para uma outra. Que eu até tenho muito interesse de ouvir o que o Sayão pensa, geral, porque eu achava que ele era amilenista. Então, na verdade. Você é mais para milenista ou pós-milenista ou nenhum? Não, é que assim, a gente tem um jeito de pensar moldado pela cultura ocidental que tende a fragmentar e separar tudo, que faz parte da herança da teologia europeia e americana que a gente recebeu. A cabeça hebraico original, de maneira mais, vamos dizer, sistemática. Ela mistura, ela tem essas coisas integradas. Então o pessoal faz o seguinte: ou Israel, igreja, a gente separa e aí um passa por cima do outro, ou a gente separa completamente, quando na verdade, em muitos textos, isso está interagindo de maneira integrada, assim como a ideia de tempo, que o pessoal olha, não, isso aqui foi, em que data cabe na agenda? A cabeça que
que organizou esse texto não pensa diferente. Eu concordo com isso. Então, nesse sentido, é que eu entendo, eu conheço nos detalhes, a maneira como a coisa é organizada, mas eu acho que ela não passa em todas as interrogações. Mas é interessante. De qualquer maneira, o que quem está acompanhando a gente precisa saber é que você tem que estar preparado para estar diante de Deus. Eu digo assim, olha... Porque, né? Se eu estiver certo, o Saião vai bater pau e falar, glória a Deus, estou livre. Se eu estiver errado... Isso, o negócio está complicado. Aí está complicado. Por isso que eu tenho que ter o temor, na medida que eu influencio milhões de pessoas, para dizer, gente, você tem que estar pronto. Porque Deus nunca prometeu que você não passaria por tribulações. Então, por isso que eu digo, não é porque essa é grandona, não, é pela maneira que eu entendo o texto. Mas eu entendo que não existe purificação sem tribulação. Inclusive, ele diz, né, que eles deveriam reter o que tinham para que ninguém tomasse a sua coroa, e é interessante o que ao vencedor será uma coluna no santuário do meu Deus, né? Eu gostei da tradução, porque no grego aqui é naos, naos e não é hieron, não é templo, então é santuário. Naos. Você participou dessa tradução? Sim, eu fui o coordenador geral porque na dela. minha está templo e eu sempre falo, isso aqui está errado. Santuário do meu Deus. E então aí aparece a ideia de escrever o nome, interessante, do meu Deus, da cidade e a Nova Jerusalém, que é aí que tem uma coisa interessante, porque no ambiente religioso, tanto da tradição judaica, a coisa estava muito em torno do templo, especialmente a partir do enfoque dos saduceus, como no mundo pagão também, a divindade está dentro dos templos. Inclusive a cristandade, ela pega esses templos pagãos e dá uma invernizada neles e passa a ser, né, o ambiente onde eles vão cultuar. Mas aqui é interessante que esse indivíduo que é fiel e persistente, ele vai ser coluna do santuário de Deus, e essa comunidade da fé vai ser a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém também é uma referência à própria igreja. E aí surge um negócio muito interessante, o que Deus de fato deseja. Deus não está preocupado com instituição, Deus não está preocupado com mero formalismo, porque o povo de Deus de verdade são as pessoas. Eles são esse edifício espiritual, essa verdadeira casa que é feita de pedras vivas. E aí isso vai na direção daquilo que é importante, que é da nossa autenticidade da fé, né? E aí sempre vem aquela palavra de desfecho, aquele que tem ouvidos ouça, que é a maneira como os profetas lá atrás falavam, né? O que o Espírito diz às igrejas. Então, a necessidade de manter a sua relação de fidelidade, mesmo para Filadélfia, essa igreja do amor fraternal que é tão elogiada aqui.